Olá, irmãos, eu queria mais uma vez agradecer em primeiro lugar ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de poder partilhar convosco a Sua palavra e queria convidar-vos a abrirem as Escrituras no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, e vamos centrar a nossa meditação sobre o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Neste final do capítulo 3, nós temos aqui uma oração. A oração feita por Moisés. E podemos perguntar qual é o motivo da oração de Moisés. E nós lemos no versículo 23, também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está de além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Portanto, o motivo da oração de Moisés tinha a ver com a sua entrada na terra prometida. Todos nós, certamente, nos lembramos que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés foi, de facto, um grande homem de Deus, foi aquele que Deus usou para libertar o seu povo lá da escravidão do Egito e, inicialmente, o objetivo era que ele conduzisse o povo até à terra prometida. Sabemos que este percurso do Egito até Canaã era um percurso que duraria no máximo 15 dias, mas nós sabemos que durou 40 anos. E, portanto, durante 40 anos, Moisés conduziu o povo pelo deserto. Não foi uma viagem fácil. Conduzir o teu povo não foi tarefa fácil para Moisés. Porque era um povo que murmurava muito. Um povo que se revelou, de certa forma, um povo ingrato. Porque quando as coisas não corriam lá conforme eles queriam, imediatamente começavam a dizer que iam lembrar-se das panelas de carne do Egito, dos alhos, das cebolas. Portanto, era um povo ingrato para com aquilo que, de facto, Deus lhes tinha feito. Portanto, a tarefa de Moisés, que foi, sem dúvida nenhuma, uma tarefa tremenda, Deus, por seu intermédio, ele fez coisas tremendas, abrir o Mar Vermelho para que toda aquela multidão pudesse, de facto, passar. Mas, durante todo aquele tempo em que Moisés conduziu o povo pelo deserto, não foi, sem dúvida nenhuma, não foi uma tarefa fácil. E, ao ponto de, a palavra de Deus diz-nos que Moisés era o homem mais manso que havia à face da terra. Mas mesmo o homem mais manso tem os seus limites. E, numa determinada altura, Moisés
Perdeu completamente. É como costumamos dizer, perdeu a cabeça. Porque aquele povo lamentava-se, chorava, porque não tinha água, porque qualquer coisa. Em vez de ser um povo agradecido, foi sempre um povo que revelou uma tremenda ingratidão para com o Senhor. E sabemos que, em determinada altura, quando o povo de facto murmurava porque não tinha água, Deus disse a Moisés para que ele falasse à rocha. E da rocha sairia água que saciaria todo o povo. Mas Moisés, completamente desesperado com tudo aquilo que havia à sua volta, toda a atitude daquele povo, ele, em vez de falar à rocha, ele bateu na rocha. Portanto, ele desobedeceu à palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a desobediência à palavra de Deus sempre traz consequências. É verdade que a água jorrou, a água saiu, o povo, de facto, foi saciado. Mas trouxe consequências, neste caso, para Moisés, porque ele desobedeceu à palavra de Deus. Aquela rocha era uma figura do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, aquela atitude irrefletida de Moisés teve realmente consequências. E a consequência foi de não entrar na terra prometida. Foi uma situação que, logicamente, fez sofrer Moisés. Entristeceu, com certeza, Moisés. Exatamente porque era uma situação que lhe causava algum sofrimento, alguma angústia. Nós vemos que ele traz esse assunto à presença de Deus. E nisto nós aprendemos também com Moisés. Se temos alguma coisa que nos perturbe, se temos alguma coisa que nos causa sofrimento, a nossa atitude deve ser de levar tudo à presença de Deus e esperarmos pela resposta do Senhor. E Moisés fez isso. Moisés, conforme nós lemos nestes versículos, ele foi à presença do Senhor, pedindo ao Senhor que lhe concedesse a graça de poder entrar. Era esse o seu desejo. Era esse o seu desejo, poder entrar com o povo na terra prometida. Isso representava, significava para ele, de facto, muito. Mas, conforme nós vemos, a resposta do Senhor não foi aquela que certamente ele desejaria que fosse. Mas antes, lemos no versículo 24: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Portanto, a resposta que o Senhor dá a Moisés não era, com certeza, a resposta que ele gostava de ouvir, mas antes a resposta foi negativa. Diz, porém o Senhor indignou-se muito. A resposta não era aquela que Moisés esperava. E por vezes nós oramos ao Senhor e devemos orar. Colocar toda a nossa vida, toda a nossa angústia e todas as nossas preocupações, toda a nossa vida diariamente devemos colocar na presença do Senhor. Todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, colocar na presença do Senhor. Mas sempre com a atitude e com dizendo ao Senhor: faça-se a tua vontade e não a minha. Porque sem dúvida nenhuma, irmãos, que
Quem sabe o que é o melhor para a nossa vida é o Senhor. E, portanto, por vezes a resposta do Senhor não é aquela que nós gostaríamos que fosse. Mas certamente nenhum de nós duvida que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para nós, que o Senhor tem efetivamente o melhor para nós. Portanto, a nossa atitude deve ser sempre de sujeitar-nos à vontade do Senhor. E é isso que nós vemos da parte de Moisés. O Senhor não respondeu totalmente à vontade e ao desejo de Moisés, mas respondeu-lhe, permitiu-lhe alguma coisa. Ou seja, permitiu que ele pudesse contemplar, ainda que de longe, ele pudesse contemplar toda a terra que o Senhor havia preparado para o seu povo, a terra que manava leite e mel. Por isso nós lemos no versículo 27, sobe ao cume do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Não passarás, não entrarás, mas dou-te a bênção, o privilégio de poderes contemplar toda esta terra. E isto mostra-nos uma coisa, irmãos, é que o Senhor é fiel à sua palavra. Se há coisa que Ele, de facto, valoriza, é a sua palavra. Diz a Escritura que a sua palavra está acima do seu nome. Portanto, se há coisa que efetivamente o Senhor valoriza, é a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que mude a sua palavra. Hoje diga uma coisa e amanhã diga outra. Ele é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E, portanto, por um lado, irmãos, isto nos dá um descanso tremendo. Eu posso dizer claramente, estou salvo. Posso afirmá-lo. Posso, de facto, ter a certeza. Porquê? Porque sou melhor do que alguém? Não. Porque o Senhor me diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Não é terá, não é talvez tenha, mas é tem a vida eterna. Por isso eu posso ter a certeza que tenho a vida eterna. E posso ter a certeza que o Senhor não muda. Conforme Ele diz na sua palavra. Eu, o Senhor, não mudo. Portanto, se por um lado isto me dá a mim, que creio no Senhor Jesus como meu Salvador, que creio na obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário, e eu creio que ela foi realizada a meu favor. E eu, pela fé, creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Isto me dá uma segurança tremenda de que estou salvo, de que se hoje mesmo eu partir, eu sei que vou estar com o meu Senhor para sempre, por toda a eternidade, na sua presença. Mas, por outro lado, também é um alerta, porque se Ele é fiel em relação à salvação, Ele também é fiel quando diz: quem não crê já está condenado. Portanto, quando a palavra de Deus diz que quem não crê, não é será condenado, já está condenado. Portanto, não tenhamos dúvidas absolutamente nenhumas que é assim mesmo que vai acontecer. É aqui, durante a nossa peregrinação aqui neste mundo, que nós temos que preparar a eternidade. Ou cremos no Senhor Jesus conforme as Escrituras e estamos salvos, ou não queremos e estamos perdidos. Não é depois de partirmos que as coisas irão ser alteradas. Não. É aqui, durante esta jornada, que de facto o Senhor, pela sua graça, nos concede que vivamos
É aqui que nós temos que preparar a nossa eternidade. E por isso eu apelo a que todos compreendam que, de facto, o Senhor é fiel à sua palavra. E o Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não desperdices esta oportunidade, a graça de Deus, de te preparares para te encontrares, de facto, com Deus. Mas, voltando à nossa passagem, Moisés, ele, perante a resposta do Senhor, ele, enfim, certamente ficou com alguma tristeza por não poder entrar na terra prometida, mas submeteu-se completamente à vontade do Senhor. Senhor, é assim que tu queres? É assim será. Eu te agradeço por me dares a oportunidade de poder contemplar a terra. O problema não estava em Deus, o problema estava nele. Não foi Deus que faltou à sua palavra, foi Moisés que desobedeceu à palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus traz sempre consequências. E se ele não poupou Moisés, o grande homem de Deus, que eu pessoalmente nem aos seus calcanhares eu chego, como é que, se eu desobedecer à palavra do Senhor, eu espero que o Senhor, de facto, possa abençoar-me e possa, de facto, ainda que por vezes o Senhor, na sua graça, e mesmo perante a minha desobediência, o Senhor é paciente para comigo. O Senhor me deixa contemplar a sua glória, contemplar. Moisés contemplou a terra prometida. Mas aquilo que Deus quer é que nós não é que nós contemplemos, mas que nós desfrutemos totalmente da sua presença, desfrutemos plenamente da sua presença, das suas bênçãos, do gozo, da alegria que Ele, de facto, nos concede no Senhor Jesus Cristo. Como desfrutemos plenamente de tudo isto. E a mim o que me impressiona bastante é que a atitude de Moisés é que mesmo perante a resposta do Senhor que não foi favorável, mas o que é ainda mais impressionante é que para além do Senhor não responder à oração de Moisés conforme aquilo que certamente o seu coração desejava, ainda lhe diz no versículo 28, manda, pois, a Josué, esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Tu apenas vais ver esta terra, não vais entrar nela. Quem vai entrar na terra prometida é Josué. Josué é que vai entrar na terra prometida. E és tu que vais animá-lo. És tu que vais confortá-lo. És tu que vais, de facto, ajudá-lo nesta tarefa. Dando-lhe ânimo, dando-lhe força. Portanto, alguém que, a quem o Senhor lhe disse que não fales mais neste nome. Não quero ouvir falar mais nesse assunto. Tu não vais entrar na terra prometida. E agora o Senhor diz, eu quero que tu ajudes Josué a fazer entrar o povo na terra prometida. Anima-o, esforça-o, conforta-o. Sabe, irmãos, quantas vezes nós vamos visitar alguém, algum irmão ou irmã que está passando por dificuldades, ou seja por doença, ou seja outro motivo qualquer, e quantas vezes nós vamos fazer uma visita com a nossa intenção é consolar, é animar aquele irmão, e somos nós que saímos da presença desse irmão, dessa irmã, somos nós que saímos consolados, animados. E era isso que Moisés ia fazer em relação a Josué. Era ele que ia animá-lo. Era ele que estava triste que não entrava na terra prometida.
Mas isso havia passado. Isso já havia se esquecido. O que importava agora, Senhor, tu queres que eu faça isso? É isso que eu vou fazer. E, portanto, Moisés estava ali para dar ânimo, para ajudar Josué a cumprir o seu ministério. E essa deve ser também a atitude que nós devemos ter para com os outros, independentemente da situação em que estivermos. Submetermos à vontade de Deus e podermos animar, podermos ajudar-nos uns aos outros a cumprirmos o ministério que o Senhor nos tem de facto dado. Mas o que eu queria de facto aqui destacar, salientar a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. E nunca é demais falar acerca disto. O valor da palavra de Deus. Qual é o valor que eu dou à palavra de Deus? No versículo 4, no capítulo 4 e verso 1 diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Portanto, para além de Moisés animar, confortar, ajudar Josué a cumprir o seu ministério, ele também tinha a responsabilidade de continuar a exortar o povo, a ensinar o povo, a ensinar a palavra de Deus. Ouve, pois, ó Israel, a importância de se ouvir a palavra de Deus. A fé, diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir. No ouvir a palavra de Deus. A importância de se dar atenção à palavra de Deus. Ouve. Qual é a nossa atitude na presença do Senhor? Com que disponibilidade nós estamos na sua presença para o ouvir? Repare, o versículo diz: Ouve, pois, ó Israel, os estatutos e os juízos que vos ensino para os cumprirdes. A nossa atitude deve ser, de facto, de ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, com o objetivo de obedecer a essa mesma palavra. Sermos obedientes a essa mesma palavra. É necessário estarmos atentos. Várias vezes o Senhor Jesus Cristo, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas vezes, quando estavam na presença do Senhor, ouviam a sua palavra e saíam dali sem lhes dizer absolutamente nada. E o mesmo, quantas vezes acontece connosco? Estamos a ouvir a palavra de Deus, nós de facto fisicamente estamos ali, mas nós estamos ausentes, não ouvimos nada. E a importância de ouvir, de facto, a palavra de Deus com este propósito, para cumprir. Como eu disse já, a fé vem pelo ouvir. E eu dou graças a Deus porque na minha juventude eu ouvi a palavra de Deus. Eu hoje posso dizer que vivo eternamente. Tenho vida eterna. Sou um filho de Deus. Porque um dia eu ouvi a palavra de Deus. E eu criei naquilo que a palavra de Deus me disse. Eu obedeci à palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. E por isso eu hoje posso dizer que vivo e viverei eternamente. Porque dei ouvidos à palavra de Deus. E diz o versículo 2, e este versículo 2 é tremendo. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela.
Ninguém tem o direito de acrescentar absolutamente nada ao que está escrito nesta palavra. Nem acrescentar, nem tirar. Porque acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa, ela deixa de ser a palavra de Deus. Passa a ser a palavra do homem. Porque tudo quanto o homem precisa saber, precisa de ouvir, está aqui. Esta é a palavra de Deus. Aliás, é curioso que, aliás, no Apocalipse, a palavra de Deus termina exatamente desta forma, dizendo a mesma coisa. Dizendo de facto a mesma coisa. Diz, porque se alguém, Apocalipse 22, versículo 18, porque eu testifico e todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Ninguém tem o direito nem de tirar, nem de acrescentar nada àquilo que está escrito. Esta é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que realmente deve ser ouvida. Não é a palavra de homens. Não é a palavra do homem. É a palavra de Deus. E é aqui que o homem encontra tudo aquilo que precisa de facto de saber. Tudo aquilo que realmente Deus quer falar ao homem. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, porque guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Ele faz aqui referência a este acontecimento de Baal Peor, quando o povo se curvou, quando o povo se deixou levar pela idolatria perante este Deus Baal, e diz a Escritura que num só dia morreram perto de cerca de 20 mil pessoas, por causa de desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus traz a morte. Quem não crer está condenado. Está morto. Está separado de Deus por toda a eternidade. Porque não crê. Mas os vossos olhos têm visto que o Senhor... Mas, porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje teus olhos estáis vivos. Aqueles que ouvem, de facto, a sua palavra, que obedecem à sua palavra. Quem obedece à sua palavra vive e vive eternamente. Por isso, a importância de se ouvir a palavra de Deus, a importância de se dar ouvidos à voz do Senhor. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Este grande povo, se o povo valorizasse a palavra de Deus, de facto, se distinguiria no meio de todos os outros povos, levaria os outros povos a dizerem: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Quem ouve, quem valoriza a palavra de Deus é sábio,
é inteligente. Porque o louco diz, não há Deus. Não há Deus, não há palavra de Deus, não há nada. Esse é louco. Mas aquele que de facto é sábio, esse valoriza a palavra de Deus. Aquele que verdadeiramente é inteligente é aquele que dá valor, efetivamente, à palavra de Deus. Grande povo, gente sábia e inteligente. É verdade, irmãos, que aos olhos deste mundo, nós é que somos loucos, somos atrasados mentais, porque valorizamos este livro, valorizamos, mas irmãos, não nos importemos com aquilo que nos possam dizer, porque o que está certo é o que está neste livro. A verdade, efetivamente, está neste livro. E ainda que alguns possam dizer que somos loucos, mas graças a Deus por alguns que de facto reconhecem que é neste livro que está a verdade, que é neste livro que está aquilo que efetivamente está certo. Mas para que outros possam valorizar este livro, em primeiro lugar, ele tem que ser valorizado por mim. Ele tem que ser valorizado por cada um de vós que se identifica com Deus. Cada um de vós que de facto diz que crê em Deus. Então, deve valorizar este livro. Eles iam viver no meio de muitos povos. Cada povo tinha a sua idolatria, tinha a sua forma de viver. Mas nada se compara à palavra de Deus. Mas o povo de Deus ia marcar a diferença no meio de todos os povos. É isso que Deus quer. Que o seu povo, a sua igreja, marque a diferença no meio deste mundo, no meio desta sociedade corrompida, no meio desta sociedade, que aqueles que são de facto de Deus valorizem esta palavra, se identifiquem com esta palavra e sejamos fiéis a esta palavra, o propósito, de facto, de a cumprir. Porque gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Há alguém que tem um Deus como o nosso Deus? Ele não está perto de nós, ele vive em nós. Ele vive em nós, ele está em nós. Nosso Deus, não há Deus igual ao nosso Deus. Nosso Deus é único. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele nos ama. Ele se preocupa conosco. Ele quer cuidar de nós. Ele está à distância de uma oração. Não estamos sós. Ele está à distância de uma oração. Ele está em nós. Por isso, irmãos, o nosso Deus é o Deus de facto tremendo. Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje dou perante vós. Nosso Deus é um Deus justo. A sua palavra é justa. Ela é verdadeira. Ela é aquilo que está certo. Num mundo de mentiras, valorizemos a verdade. E a verdade está contida, de facto, neste livro. E ele nos ajudará a vivermos uma vida de verdade. Uma vida para a glória de Deus. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, tão somente guarda-te a ti mesmo. Irmãos, valorizemos a nossa relação com Deus.
a relação pessoal, a nossa relação pessoal com Deus. Valorizemos, cuidemos, cuida de ti mesmo. Cuidemos de nós. Cada um de nós deve cuidar da sua relação com Deus, valorizar a sua relação com Deus, para poder ajudar aqueles que estão à sua volta, em começar e principalmente pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, influenciando-os. Os meus filhos, os nossos filhos, eles não valorizarão a palavra de Deus se eles não virem em nós que nós a valorizamos. Que nós a valorizamos. Por isso procuremos, desde tenra idade, procuremos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos. No dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo e eu farei ouvir as minhas palavras e prendê-las-ás para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão aos seus filhos. A importância de facto, transmitirmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas, em primeiro lugar, diz o versículo 9, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças dasquelas coisas que os teus olhos têm visto. Guarda-te a ti mesmo. Cuida da tua relação com Deus. Fortalece a tua relação com Deus. Valoriza a palavra de Deus. No meio de uma sociedade em que, um mundo onde tantas vozes querem ser ouvidas e que alguns, inclusivamente, usam a palavra de Deus, mas que no meio de todas essas vozes nós saibamos ouvir a voz do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para o cumprir. Ouve, irmãos, ouçamos o Senhor. Deixemos que o Senhor nos fale para que possamos, durante a nossa peregrinação, durante a nossa viagem aqui neste mundo, possamos deixar à nossa volta o bom cheiro de Cristo. E que, de facto, aqueles que estão à nossa volta possam realmente perceber e ver que só este grande povo é gente sábia e inteligente. Sejamos sábios, sejamos inteligentes. E aquele que é sábio e inteligente procura o Senhor, procura a comunhão com o Senhor, valoriza a comunhão com o Senhor. Que assim seja connosco. Amém.